Construído na década de 1979, o sistema de proteção contra cheias conta com 14 comportas para evitar que as águas do Guaíba invadam, aí as partes baixas de Porto Alegre. O que aconteceu que não funcionou por completo nas últimas chuvas no estado do Rio Grande do Sul? Vamos entender melhor com Fernando Dornelles, professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Olá, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, telespectadores. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, super atenta, a tudo o que acontece, claro, no estado, as soluções. Agora também observou que o sistema teve uma falha ou talvez uma falta de manutenção, um aperfeiçoamento com o passar do tempo. Sim, então, primeiramente, falar brevemente a história desse sistema aí. A gente teve a nossa maior cheia, tinha sido em 1941, e ela foi o motivo, então, da cidade pensar em como se proteger. Até 1967 não tinha havido nenhuma inundação que afetasse a cidade, e em 67, de fato, aconteceu uma cheia com 3,13 metros, que então colocaram em marcha aí o projeto, O projeto foi desenvolvido pela Engevix em 1968 e na década de 70 ele foi construído. Então, é um sistema que tem mais de 60 quilômetros de extensão, ele é composto por diques de terra, então são maciços argilosos que impedem a passagem da água, e na região central de Porto Alegre a gente tem uma cortina de concreto, o conhecido Muro da Mauá, aqui com 2,6 km. E o que complementa esse sistema, são as casas de bomba, que, como o sistema ele impede que a água entre, ele também impede que a água saia. E durante os eventos de elevação do Guaíba e a própria chuva que cai na cidade, a gente tem essas estruturas, essas grandes casas de bomba que drenam a área, as áreas baixas protegidas, jogando essa água para o Guaíba. E a gente tem as comportas. As comportas, então, são grandes portões metálicos que são abertos porque Porto Alegre tem uma região portuária e deveria ter acesso viário, então passagem de caminhões por dentro do dique. Então, essas estruturas aí são os pontos que a gente chama os pontos vulneráveis, as peças móveis do sistema que demandam atenção. Qual é a atenção disso daí? A gente ter a parte elétrica dos motores funcionando, os motores atualizados e a parte hidráulica. Essas comportas aí, elas deveriam ser competentes para evitar a passagem de água. E isso aí a gente foi observando no início, que diversos vazamentos foram permitindo que a água entrasse e começasse a inundar a região que deveria ser protegida. E, consequentemente, a gente foi tendo uma série de problemas em cascata disso daí, porque uma casa de bombas, no momento que ela fica inundada, a água começa a atingir a parte elétrica dela, ela tem que ser desligada. Então, o sistema acabou não protegendo, mas, ao menos, ele reduziu a velocidade de inundação dentro da cidade, permitindo uma remoção das pessoas um pouco mais tranquila. Pois é, professor, ainda mais tem essa questão, até polêmica, se é rio, se é um lago, afinal de contas, o que seria o Guaíba? Um colega gaúcho disse que é o Guaíba, ele é justamente a junção, Mas isso é possível que, a partir de agora, haja um projeto que eu acredito até que já venha sido estudado, uma forma de conter. Tivemos uma tragédia e que eu acho que os estudos agora foram mais avançados. Isso vai levar tempo, claro, mas é possível que a gente consiga conter para que nada aconteça de tão semelhante devastação, O projeto, o sistema, ele foi bem projetado e o critério de dimensionamento dele foi ok, porque ele utilizou a cheia de 41, ou seja, 4,75 metros, e aí foi adicionada uma borda livre, mais 1,25 metro, ou seja, o sistema está na cota 6 metros. A gente teve uma inundação aí que atingiu a cota 5,30, 5,35, teve um pico. Então, era para ele ter resistido. A gente teve alguns pontos de falha, por exemplo, a água, onde de fato a água foi mais alta do que o sistema. A gente teve isso aí no polder do bairro Sarandi, aqui, um bairro ao norte de Porto Alegre, e a gente teve
em cidades vizinhas aqui, em Canoas e São Leopoldo, a gente teve a água passando, né, superando a cota de coroamento. Nesses casos aí onde a água superou o dique, a gente tem que rever, saber se os diques estão na cota do dimensionamento e revisar os estudos hidrológicos para saber, com esses novos eventos aí, se não seria o caso da gente fazer um alteamento, né, aumentar um pouco a cota de coroamento. Aqui em Porto Alegre, na região central, em princípio, era para funcionar. O que a gente tem que ter, então, agora é um cuidado na manutenção dessas estruturas móveis, conforme eu tinha falado, né, das casas de bomba. A gente tem a vedação competente dessas duas estruturas. Outra questão também que foi levantada para os especialistas vai ser realmente esse tempo de uma reconstrução, porque é necessário se repensar. Há um planejamento muito maior agora, porque não é mais a questão de saber quando vai acontecer, mas se acontecer, é estar preparado, né? Não importa que tempo. O problema é que o gaúcho vai ter que lidar com solos encharcados, e aí para você levantar até edificar uma casa vai ser mais complexo, um prédio, então, muito maior. Então, são vários detalhes que vai depender realmente de uma força-tarefa envolvendo vários profissionais nessa reestruturação, né? Sim, a cidade de Porto Alegre ela vai permanecer onde está, né? Mas a gente vai, daqui para frente, vai ser outro tipo de conduta para o enfrentamento desse tipo de evento. A gente sabe que dentro de uma região protegida a gente não tem segurança plena. A gente tem o exemplo do furacão Katrina nos Estados Unidos, que fez exatamente isso. As regiões baixas, que deveriam ser protegidas pelo dique lá, né, na foz do rio Mississippi, eles foram... o nível da água superou os diques e lá eles tiveram uma inundação brusca, pegando as pessoas de surpresa. Então, o que a gente tem que saber é que mesmo estando dentro de uma área protegida, a proteção não é 100%. A gente tem que ter protocolo, saber que para determinadas cotas, quais atitudes, né? O que a Defesa Civil, o que a população tem que estar alertada para uma possível evacuação imediata. Porque o rompimento de um dique, como a gente observou em alguns pontos, quando a água começa a entrar nesse sistema protegido, ela é bastante rápida. Então, a gente tem que estar preparado para isso, né? Então, a vida dentro de uma área protegida, né, uma cidade estabelecida dentro disso daí, nunca pode se esquecer que o rio pode subir e a gente vai estar com uma forte ameaça. Tá certo. Professor Fernando Dornelles, a gente acompanha tudo um pouco à distância, mas muito próximos na solidariedade e na expectativa de que a situação se resolva o quanto antes. Fernando Dornelles é professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, então, pela entrevista e força aí para todos. Obrigado. Uma boa tarde.